Irmãos, 1 Pedro, capítulo 1, verso 8 ao verso 12, a gente vai dar continuidade à nossa série. 1 Pedro, capítulo 1, verso 8 ao verso 12. Diz assim, Pedro: a quem, não havendo visto, há mais, no qual, não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Foi a respeito desta salvação que os profetas indagaram e inquiriram, os quais profetizaram acerca da graça a vós outros destinada, investigando atentamente qual a ocasião ou quais as circunstâncias oportunas indicadas pelo Espírito de Cristo que neles estava, ao dar de antemão testemunho sobre os sofrimentos referentes a Cristo e sobre as glórias que os seguiriam. A eles foi revelado que, não para si mesmos, mas para vós outros, ministravam as coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que, pelo Espírito Santo, enviado do céu, vos pregaram o Evangelho, coisas essas que anjos anelam perscrutar. Senhor Deus, mais uma vez, aqui está a Tua palavra e aqui está o Teu servo. Ajuda-me a pregar com fidelidade, com sabedoria e abençoe aqueles que ouvem também. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, na semana passada nós finalizamos o sermão com a expressão Jesus Cristo. Se você for olhar aí o verso anterior, ele termina com Jesus Cristo, e se você for olhar o verso 7, ele inicia com uma expressão interessante que vai amarrar tudo o que eu disse na semana passada com o que eu vou dizer hoje, que é essa expressão aí, a quem, né? E a continuação é não havendo visto, a mais, ou seja, só lembrando o contexto de Pedro, para aqueles que perderam, Pedro aqui está falando para cristãos que estavam sendo perseguidos, estavam sofrendo. Então o que Pedro faz aqui é uma espécie de elogio para aqueles que estavam sofrendo. Olha, vocês nunca viram a Cristo de fato, mas vocês amam. Vocês nunca palparam Jesus Cristo, mas vocês demonstram que mesmo diante do sofrimento, vocês confiam e amam Jesus Cristo, né? E aqui a gente já pode, de cara, tirar uma primeira aplicação para as nossas vidas, porque quando a gente olha para o século XXI, a gente constata que nós vivemos num período muito mais visual, né? A gente tem data show, a gente tem telões gigantescos, cinema, as questões de tecnologia, YouTube, essas coisas são boas, são excelentes para a gente, né? Elas não são ruins em hipótese alguma, depende da forma como nós usamos. Mas o grande problema é quando nós transferimos essa era visual para o cristianismo. E aí, nesse caso, é quando condicionamos a nossa fé e o nosso amor a Deus de acordo com aquilo que vemos, que é diferente daqueles irmãos que estavam sofrendo, e Pedro faz um elogio. Olha, vocês estão sofrendo, vocês não viram a Cristo, mas vocês mostram um amor grandioso por Jesus Cristo, né? E aí, olhando para os nossos tempos, nós vemos pessoas adentrando nessa era imagética, né, era visual, e procurando grandes manifestações, grandes sinais para mostrar se ama a Deus ou não, né? E aí existem aqueles que enxergam anjo em cada esquina, anjo em cada igreja, e ficam eufóricos com isso. E com isso não estou dizendo, irmãos, que essas coisas não acontecem, que não existem. Pelo contrário, nós devemos acreditar, né, no mundo espiritual, que é sobremodo real. Mas o grande problema é quando essas coisas são termômetro do nosso amor a Deus. Quando a gente procura sinais e algumas manifestações de Deus está cuidando da gente para que a gente possa chegar e declarar: Deus, eu te amo. O que era completamente contrário ao que o apóstolo Pedro estava falando àqueles irmãos. Olha, vocês não estão vendo sinal nenhum, vocês estão sofrendo, estão vendo perseguição, estão sentindo na pele, mas vocês não estão reclamando e vocês estão mostrando profundo amor a Jesus Cristo. Vocês não viram Ele, né? Então Pedro fala: vocês nunca viram a Cristo, mas mesmo diante do sofrimento, ou seja, mesmo diante de zero sinal de livramento, vocês mostram que amam a Deus. Isso porque vocês aprenderam a amar a Deus acima das circunstâncias. Tudo pode dar certo, como diz uma certa canção aí, tudo pode dar errado,
mas Deus continua no controle. O nosso amor por Deus não pode ser medido diante das circunstâncias. Não é porque nós vemos grandes sinais que nós amamos mais a Deus. Não é porque nós vemos 0 sinais que o nosso amor a Deus também vai estar lá embaixo. O apóstolo Pedro aqui nos ensina que o amor a Deus é acima das circunstâncias, acima daquilo que nós passamos aqui na terra. Tanto é verdade que ele inicia elogiando aqueles irmãos. Irmãos, vocês merecem o elogio de serem cristãos e de estarem registrados na Escritura como pessoas que sofreram de uma forma que nós hoje não imaginamos, mas ninguém tinha dúvida de que eles amavam a Deus. E quando a gente olha para o nosso tempo hoje, uma sociedade que não sabe de fato o que é sofrer, se eles pudessem olhar para nós hoje, eu acho que eles sentiriam vergonha do cristão que nós somos atualmente, porque qualquer tipo de sofrimento, qualquer dor, né, às vezes a gente abandona a igreja e fala, Deus deixou de me amar, né, e a gente não mostra mais amor a Deus. Aí Pedro continua ainda no verso 8, dizendo assim, no qual não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória. Em outros sermões, os irmãos vão lembrar, na época em que eu estava aqui concorrendo, vão lembrar que eu falei, sobretudo ali em Hebreus, que uma das formas de nós enfrentarmos o sofrimento é nós vislumbrarmos a glória futura, vislumbrarmos a eternidade e contemplarmos o galardão. Falei isso inúmeras vezes. E aqui, isso é uma verdade, né? E aqui Pedro traz uma outra verdade, né? Que é não só olhar para o futuro, mas falar do momento presente, né? Tanto é verdade que ele fala assim, não vendo agora. Ou seja, Pedro traz o foco para o presente. Ele falava, vocês não viram no passado, mas mostram amor por Deus. Vocês não estão vendo agora no momento do sofrimento, mas ainda mostram amor por Deus. Isso porque, irmãos, e aqui nós temos uma segunda aplicação para as nossas vidas, muitas vezes nós podemos falar o seguinte, bem, e os irmãos já devem ter ouvido, né, se não falado. Bem, eu nasci no século 21, mas se eu tivesse o privilégio de ter nascido ali no primeiro século e ter aquela oportunidade de ter encontrado Jesus Cristo, eu abraçaria Cristo, eu beijaria Jesus, eu me prostraria, eu faria tantas coisas maravilhosas e eu estaria sempre assim beijando Jesus Cristo o tempo todo. Mentira, irmão. Não estaria nada. Você nem se conhece para dizer isso, né? Na melhor das hipóteses, você faria parte ou daquela multidão que estaria atrás de Cristo, como nós temos estudado aqui domingo, né, por causa dos sinais, ou nós faríamos parte daqueles apóstolos, né, assim, pensando positivamente, mas que abandonaram e traíram a Jesus Cristo, ou seríamos aqueles que crucificaram a Jesus Cristo, né? Mas se nós vivêssemos no primeiro século, se nós víssemos a Cristo lá, nós seríamos aqueles que provavelmente estariam em condições também tão negativas quanto esses que estão registradas na Escritura Sagrada. Isso é bom que a gente saiba, para que a gente não tenha aquela visão romantizada, né? Se nós estivéssemos lá, nós faríamos diferente. Mentira, irmão. Se você pensa isso, você precisa se conhecer. A não ser que você seja um extraterrestre, que não foi afetado pelo pecado de Adão, e portanto você seria ali com Cristo, um outro Cristo, sem pecado nenhum, que é uma impossibilidade muito grande, né? O que eu não creio de forma nenhuma. Mas existem também aqueles que pensam assim, ok, é perda de tempo pensar, né? E romantizar essa questão de viver no primeiro século, mas por que não ver Cristo agora? Seria muito mais fácil se diante da dor e do sofrimento, Cristo aparecesse e falasse, olha, eu estou cuidando de você porque eu leio na Escritura que Cristo está cuidando, todas as coisas cooperam, e eu creio na Escritura, mas se ele aparecesse seria diferente. Irmão, nós pensamos assim, aqui está a Escritura, que diz que Deus está o tempo todo cuidando de nós, mas se ele aparecesse aqui,
nós creríamos muito mais na visão de Cristo aqui do que na palavra de Cristo Jesus. E a gente incorre no mesmo erro de olhar para os sinais e os sinais serem o termômetro para o nosso amor a Deus. Aí a gente fala, seria mais fácil crer, seria mais fácil confiar, seria mais fácil descansar. E quando nós pensamos assim, irmãos, nós não estamos crendo na Escritura de fato. E não estamos crendo no próprio Cristo. Porque a gente precisa de alguma coisa palpável, de alguma coisa visual, né, que é característico do nosso século, para que a gente possa de fato descansar e confiar no Senhor. De que todas as coisas de fato cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que Deus tem cuidado e zelado pelos seus. Mas Pedro fala daqueles cristãos que estão sofrendo. Vocês não estão vendo agora, mas estão crendo. Vocês não viram no passado, estão crendo, não estão vendo no presente, estão crendo e confiando em Deus. Não apenas isso, mas estão exultando com alegria indizível e cheia de glória. Ou seja, eles exultam com alegria que não dá nem para descrever. Então Pedro, juntamente com aqueles cristãos, irmãos, mostram que é possível sofrer, passar por dificuldade e não ver aparentemente nenhum sinal divino, mas crer e se alegrar em Cristo. Aparentemente. Porque Deus nunca deixa de cuidar dos seus. Em momento algum. Deus nunca desampara os seus. E aí eu lembro do Sermão do Monte, quando Jesus Cristo fala assim, olhai os lírios do campo. Veja como eles estão crescendo. E quando a gente olha para essa passagem, a gente pensa assim, Jesus está mandando eu ficar o tempo todo ali, olhar e ver o crescimento dos lírios do campo? É essa a ideia literal? É óbvio que não. A ideia de Cristo é muito simples. Se você parar para olhar o crescimento do lírio, você vai ficar ali e você não vai perceber ele crescendo. Ou seja, assim como o lírio do campo cresce e nós não percebemos que a atuação de Deus está fazendo o lírio do campo crescer, o mesmo se aplica às nossas vidas. Às vezes nós não vemos o agir de Deus, às vezes não sentimos o agir de Deus, mas nós podemos ter certeza que Ele está por trás de todo o crescimento, de todo o andamento, assim como o lírio do campo cresce, sem que nós nos apercebamos. Às vezes podemos não ver Deus agir, mas Ele está agindo. Mas Ele está por trás e Ele está cuidando de todos nós. Então é perfeitamente possível, segundo o apóstolo Pedro e segundo aqueles irmãos, sofrer, não ver aparentemente nenhum sinal de Deus, mas ainda assim mostrar amor e glória e alegria indizível. É como se, por exemplo, algum incrédulo pudesse olhar para você no seu leito de morte e perguntar assim, olha, como que você me explica? Você está passando por isso, mas ainda assim você ser uma pessoa alegre e contente em Cristo, né? Aí você com lágrimas nos olhos, sem palavras, transmite a Ele essa alegria indizível. Essa alegria indizível, irmãos, é uma coisa que incrédulos não entendem, que ímpios não entendem, que quando a gente tenta transmitir com palavras, é impossível que a gente consiga transmitir a glória que é saber que Deus tem de fato cuidado de nós no pior dos sofrimentos. A gente tenta encontrar palavras, mas não encontra. Glória a Deus por isso, porque nós podemos ter a certeza de que essa alegria indizível e cheia de glória é possível para todos os cristãos. E aí no verso 9 ele diz assim, obtendo o fim da vossa fé, que é a salvação da vossa alma. No verso anterior nós vimos que Pedro traz, o foco para o presente e mantém aqui ao dizer que já no tempo presente os cristãos podem se alegrar com a certeza da alegria da salvação. Isso é interessante porque algumas pessoas vivem às vezes em dúvida. Poxa, será que eu sou cristão? Será que de fato eu me converti? Mas não só esse texto, mas inúmeros outros textos mostram que nós podemos ter a plena certeza e a alegria da salvação já no tempo presente, que a salvação não é algo
para o futuro, não é algo para que a gente se alegre no futuro, mas já no tempo presente nós podemos experimentar aquilo que podemos chamar de antigozo ou uma pré-alegria, uma certeza de que nada nos separa do amor de Deus, de que nem as dificuldades, nem as provações, nem as coisas do presente, nem as do porvir, nem as nossas dores, nada é capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. E isso, irmãos, não é motivo de alegria? Indizível, cheia de glória. E aí ele fala, né, que tipo de alegria é essa? E ele fala, a salvação da vossa alma. E quero só abrir um parênteses aqui, para falar de um detalhe importante, porque certamente, em conformidade com outros textos bíblicos, Pedro não está querendo dizer aqui que o objetivo final é a salvação apenas da alma e não do corpo, né? Porque, às vezes, e isso é muito comum, nós usamos muito essa linguagem, né? Salvação de almas. No evangelismo, eu ganhei tantas almas para Cristo, eu ganhei mais uma alma para Jesus Cristo. E às vezes a gente fala isso na inocência, né? Mas outras vezes nós falamos isso com um ar de prepotência e até com uma visão errada de como é a salvação, uma visão grega, por assim dizer. Porque os gregos olhavam para a alma como se fosse algo superior e o corpo algo inferior. O corpo era a prisão da alma. E a salvação para os gregos era quando a alma era liberta desse corpo, né? E o cristianismo, de fato, não prega isso. A essência do homem é o seu ser material e imaterial, ou seja, corpo e alma. Então, quando Pedro fala que salvação da nossa alma, Pedro está falando, obviamente, da salvação da nossa alma e do nosso corpo. E aí você deve perguntar assim, poxa, mas por que isso é tão importante, né? E eu vou explicar por que isso é tão importante, irmãos. Porque é muito verdade que o cristianismo de um certo tempo, a gente olhar aí 3, 4 séculos atrás, sempre falou em salvação de alma, e não foi por questão de equívoco na linguagem, não, equívoco teológico mesmo. Quando se priorizava muito mais o ser interno e negligenciava o ser externo, como se a salvação fosse algo que a gente experimentasse depois no nosso ser imaterial, fosse a alma, nós fôssemos para o céu e vêssemos lá como um Gasparzinho, ou como fantasma, ou como um ser imaterial, que não fosse palpável. Mas o Evangelho, na verdade, não é apenas para o homem todo, ou seja, não é apenas para todo homem, mas para o homem todo também. O ponto aqui é o seguinte, irmãos, e aqui eu trago uma aplicação para as nossas vidas hoje. A forma como nós devemos glorificar Deus não é apenas com devocional, não é apenas com oração, não é apenas com a disciplina espiritual, mas também com o nosso corpo. A salvação é corpo e alma. Quando nós formos para o novo céu e a nova terra, nós estaremos lá em corpo e alma. Quando os incrédulos forem para o lago de fogo e enxofre, eles estarão lá em corpo e alma. A única exceção é no local intermediário. Aquilo que nós já vimos aqui, chamamos de céu e inferno. Ali é o único momento em que, de fato, a alma vai se separar do corpo. E perceba, por um período provisório, porque para Deus, o ser que Ele criou é corpo e alma. Então, Ele quer ser adorado tanto pela nossa alma quanto pelo nosso corpo. E aí a gente pode trazer algumas aplicações, né? A forma como a gente cuida do nosso corpo físico, seja nas atividades físicas, seja na alimentação, ou seja, o modo digno de viver do Evangelho deve contemplar toda a esfera do nosso ser, tanto a questão interna quanto a questão externa. E isso é algo que a gente deve pensar bastante, porque pouco se fala a respeito da teologia do corpo. A gente fala muito da teologia espiritual, da teologia devocional, mas pouco se fala da forma como nós devemos glorificar Deus no nosso corpo, como nós cuidamos e zelamos do templo que Deus nos deu aqui provisoriamente e depois teremos, né, eternamente. Não é porque você vai ter
um novo corpo lá que você vai estragar o que você usa aqui, né? Essa é a ideia, que é também, irmãos, pecado nós negligenciarmos o cuidado com o nosso corpo, assim como é pecado nós não vivermos uma vida de devocional com Deus. Verso 10 diz assim: foi a respeito dessa salvação que os profetas indagaram e inquiriram, os quais profetizaram acerca da graça a vós outros destinadas. Pedro aqui está mostrando a conexão entre o Antigo e o Novo Testamento. Ele está dizendo que a salvação pela graça, recebida pela igreja lá no Antigo Testamento e proferida pelos profetas de Deus, é a mesma salvação proferida pelos apóstolos, por Cristo e por todos nós. Isso é importante porque, às vezes, existe aquelas pessoas que perguntam assim: como é que os cristãos do Antigo Testamento eram salvos? Não sei se você já se fez essa pergunta. Eles viviam no período da lei, nós vivemos no período da graça. Como que eles eram salvos, né? E a resposta é, primeiro, que essa premissa de que eles viviam no período da lei e nós da graça, ela é completamente falsa. Ela não existe na Escritura. Porque quando nós olhamos todo o Antigo Testamento, a gente vê graça ali abundante. Senão não existiria homem nenhum. Deus teria fulminado todos, né? O próprio Evangelho já era manifesto lá desde Gênesis. A gente tem acompanhado nas séries de Jonas o quanto que o Evangelho da graça de Deus é manifesto para tanto judeus quanto para gentios. Então o Antigo Testamento inteiro é manifestação da lei de Deus e manifestação da graça de Deus. E o Novo Testamento da mesma forma. É o período da graça, sim, mas não significa que não há lei, que não há obediência, que não há leis para que nós possamos cumprir e seguir. Então, primeiro, que essa divisão ela é completamente equivocada, né? A Bíblia inteira ela mostra a lei de Deus e a graça de Deus andando sempre em conjunto. E a resposta para a pergunta seria que a diferença é apenas temporal. Aqueles irmãos do Antigo Testamento olhavam para o futuro e criam no Deus da promessa. E eram salvos pela graça e não pela obediência da lei. Nós hoje olhamos para o passado e cremos no Deus da promessa que veio. A diferença, portanto, é apenas temporal. Abraão, Isaac, Jacó, Davi, todos os outros cristãos foram salvos pela graça de Deus, assim como nós somos salvos pela graça de Deus. Eles creram, olharam para frente. Nós cremos olhando para trás. A diferença é apenas temporal, né? Isso é importante para que não haja aquela dúvida, né, de que eles foram salvos porque obedeceram à lei. Não, eles foram salvos também pela graça de Deus. E aí, quando Pedro fala nesse verso aí, ele está amarrando, né, como eu disse, o Antigo Testamento com o Novo Testamento e dizendo que aquela salvação anunciada pelos profetas e pelos apóstolos é a mesma anunciada em toda a Escritura, né? Ou seja, aquilo que os profetas falavam antes se cumpriu e é a mesma coisa que os apóstolos estavam falando no Novo Testamento. O que Pedro faz aqui para aqueles cristãos é amarrar a Escritura, é trazer um pouco de conforto intelectual para eles, dizendo assim: olha, creiam na Escritura Sagrada, creiam no que é dito, porque o que vocês estão passando já foi dito há muito tempo lá pelos profetas. Já foi anunciado que o Cristo ia sofrer, já foi anunciado que os seguidores de Cristo iam sofrer. Então, a Escritura deve ser crida, vocês devem ser amparadas pela Escritura, e os profetas já falavam isso, vocês devem crer na Escritura Sagrada, porque o Novo Testamento confirma aquilo que os profetas falavam. E isso é muito mais ratificado aí no verso 11, quando é dito o seguinte: investigando atentamente qual a ocasião ou quais as circunstâncias oportunas indicadas pelo Espírito de Cristo que neles estava, ao dar de antemão testemunho sobre os sofrimentos referentes a Cristo e sobre as glórias que os seguiriam. Aqui é dito que o Espírito de Cristo, ou seja, o Espírito Santo, que já atuava no Antigo Testamento, inspirou aqueles profetas a escrever
detalhes, presta atenção, e circunstâncias a respeito de Cristo e do sofrimento dele. Então o Espírito Santo já agia no Antigo Testamento. Levantou profetas, inspirou eles para escrever de modo detalhado onde é que Cristo nasceria, que ele sofreria, que ele seria desamparado, e todo tipo de sofrimento já havia sido profetizado lá. Mas, diferente do que muitos pensam aí, essa inspiração não foi de forma nenhuma mecânica, como um ditado, né? Essa é uma outra dúvida que as pessoas têm, como é que foi a inspiração da Escritura, né? Será que foi como o Chico Xavier, fechou o olho, assim, Deus falava e escrevia? Mas nós cremos que essa inspiração, ela foi de uma tal forma que foi respeitada a cultura de quem escrevia, foi respeitada as características do escritor, mas, acima de tudo, o que foi escrito ali foi a palavra inequívoca, inerrante, infalível do Deus soberano, e nós podemos crer que não houve nenhuma falha e nenhum erro. Então, o que Pedro está dizendo, olha, vocês podem confiar e descansar de que Deus tem cuidado de vocês, porque tudo o que foi dito pelos profetas tem se cumprido. E se Cristo falou que vocês passariam por aflições, e o Cristo confirma o que os profetas falavam, vocês podem ter o meio pelo qual descansar. Só para que nós não percamos de vista o contexto, Pedro está trazendo um pouco mais de conforto e de confiança para aqueles irmãos que estavam sofrendo, dizendo que tudo se cumpriu e vai ter que se cumprir na vida de vocês também, que se cumpriu que Cristo carregou a cruz e deve se cumprir que os seguidores de Cristo também deveriam carregar a sua cruz, deveriam caminhar por caminhos estreitos, deveriam sofrer, deveriam ser maltratados, deveriam ser também mal vistos pelo mundo, porque se Cristo foi mal visto, irmãos, se você deseja ser bem visto, é porque talvez você não seja um seguidor de Cristo. A questão é muito simples. Se nós procuramos agradar o mundo, a gente deve olhar para a nossa fé, olhar para o nosso cristianismo e ver se de fato nós somos cristãos. Porque Cristo falou o seguinte, olha, odiaram a mim, vocês querem que ame a vocês? Se eles me odiaram, vocês estão procurando a aprovação e amor do mundo? Então, se vocês querem ser meus seguidores, tomem a cruz e me sigam. E o caminho da cruz é o caminho onde você vai receber cusparadas, vai receber pregos na mão, vai receber sofrimentos, vai ser afrontado e vai ser às vezes morto. No caso, para aqueles cristãos ali, para quem Pedro escrevia, muitos deles foram mortos. Nós vivemos um cristianismo hoje completamente muito mais fácil, onde nós, infelizmente, às vezes buscamos a aprovação do mundo. Quando Cristo fala, eles me odiaram, se eles estão te amando, analise a sua fé. Analise a sua fé. Porque aquele que quer viver piedosamente como um cristão, segundo o apóstolo Paulo fala, ele vai ser perseguido. De alguma forma ele vai ser perseguido. E aí a gente tem que pensar bastante na forma como nós vivemos a nossa vida cristã. Porque, infelizmente, eu vejo muitas pessoas tentando agradar o mundo. E a Escritura é muito clara a respeito disso. Se nós desejamos o amor do mundo, o amor do Pai não está em nós. Então, Pedro fala, aguentem firmes, pois os profetas falavam isso, os apóstolos confirmaram isso, Cristo falou isso, que era necessário às vezes passar por sofrimento, mas o mesmo Cristo que falou isso, falou que após o sofrimento vem a alegria, ele também falou que após o choro vem a alegria, ele falou que após as dores vem a plenitude da alegria, que o sofrimento é momentâneo e que logo logo estaremos com Cristo na glória. Mesmo Deus, que falou para aqueles cristãos que eles sofreriam, falou, isso é momentâneo, vai passar. Mas esse é o caminho. Se você quiser, existe um caminho mais largo, um caminho sem sofrimento, um caminho onde todo mundo vai te amar. Mas se você quer realmente caminhar como um cristão, é aqui, é estreito, você vai passar com dificuldade, você vai sentir as dores
por passar por caminhos estreitos e espinhosos, assim como Cristo carregou uma coroa de espinho. E aí isso tem que fazer a gente olhar para a nossa vida, diante das dificuldades, como é que a gente lida com elas? Como é que a gente lida com o nosso relacionamento com os que não são cristãos? Verso 12, para a gente caminhar para o fim, diz assim: a eles foi revelado que, não para si mesmos, mas para vós outros, ministravam as coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que, pelo Espírito Santo enviado do céu, vos pregaram o Evangelho, coisas essas que anjos anelam perscrutar. Em outras palavras, aqueles profetas no Antigo Testamento se preocuparam conosco, irmãos, e falaram de coisas que aconteceriam após a própria morte deles. Eles receberam a revelação divina de que a salvação anunciada por eles se cumpriria no futuro e que eles não viriam o cumprimento, eles morreram sem ver o cumprimento daquilo que eles profetizaram. Isso mostra que é mais um exemplo excelente de que não precisamos ver para crer. Profetas foram levantados para falar coisas que eles não viram, mas creram. Muitos morreram, não viram o cumprimento, não viram a vinda do Messias, mas profetizaram. Sofreram a profetizar. Muitos foram perseguidos. Isaías, Jeremias, muitos foram maltratados, mas falaram do Cristo sem o ver, mas mostraram profundo amor em Jesus Cristo. Então nós vemos exemplos nos profetas, nós vemos exemplos em Pedro, nós vemos exemplos nesses cristãos a quem Pedro faz referência, de pessoas que não viram o Cristo no passado, não viram no futuro em relação aos profetas, não viram no presente em relação àqueles. E a pergunta é: e quanto a você e a mim? Que também não vimos nada, não vimos a Cristo. Será que estamos sempre à procura de sinais? Estamos à procura de alguma coisa para fazer com que a gente tenha um ânimo maior, para que confiemos mais no Senhor, para que descansemos mais em Cristo Jesus? Ou a Escritura, que é o Cristo revelado, já basta? Essa é a grande pergunta que nós devemos fazer na nossa vida. Enquanto a mim e a você, será que esses cristãos são exemplos para nós? Finalmente, irmãos, Pedro diz que sobre esse precioso evangelho os anjos anseiam perscrutar. Isso é interessante, porque a gente pensa assim: não, os anjos sabem de tudo. Não sabem. E eles estão ansiando perscrutar, enquanto muitos cristãos nem abrem suas Bíblias. A Bíblia diz que os anjos estão ao redor do trono de Deus. A Bíblia diz também que os anjos são mensageiros de Deus, as ordens do Senhor, para cuidar dos cristãos. E só abrindo mais um parênteses aqui, isso não tem nada a ver com o anjo da guarda, como algumas pessoas pensam. Não, os anjos estão a serviço de Deus e não a serviço nosso. Então Deus usa os anjos segundo a soberana vontade dele. Mas eles, os anjos, têm um conhecimento incompleto da salvação. Eles anelam perscrutar essa gloriosa salvação. Os anjos bons, irmãos, aí vocês vão entender por quê. Eles não pecaram. Eles não cometeram nenhum pecado. Eles não sabem o que é pecar. Então, perscrutar a salvação é algo difícil para quem não sabe o que é pecar. Dito de outra forma, você só vê a salvação como gloriosa, esplêndida e grandiosa quando você enxerga a podridão do seu pecado e o estado deplorável da sua alma. Aí você diz: nossa, que evangelho! Porque para tirar a minha vida dessa situação, só um evangelho glorioso. Em outras palavras, se você tem uma visão baixa a respeito de você mesmo, você tem uma visão exaltada do evangelho. Para ser mais claro, se você pensa a respeito de si mesmo como uma pessoa boa, como uma pessoa que tinha algumas poucas dificuldades, que a queda foi um tombo que te deixou machucado e tal, você coloca o evangelho lá embaixo. Você banaliza o evangelho. Agora, quando você tem uma visão completamente depravada de si mesmo, você aumenta a glória do evangelho, porque é onde abunda o pecado, superabunda a glória de Deus, superabunda a misericórdia de Deus.
Se você olha para si, portanto, como uma pessoa que era extremamente depravada, o pior pecador desse mundo, você olha para o Evangelho como a melhor boas novas que nós poderíamos receber. Então, por que os anjos anelam perscrutar? Porque eles não sabem o que é pecar. Eles não experimentaram isso, então eles não sabem o que é a manifestação do perdão. Eles não sabem o que é manifestar, eles não experimentam a manifestação da misericórdia de Deus. Mas Pedro diz que eles estão anelando conhecer. Que segundo Lucas 15, eles se alegram quando o pecador se arrepende. Eles ficam olhando a forma como os homens são salvos e ficam desejando cada vez mais saber desse precioso evangelho. Irmãos, se os próprios anjos estão tão interessados em nossa salvação, nós deveríamos desejar e anelar perscrutar ainda mais, porque ela diz respeito a nós, porque nós pecamos. Isso é muito sério. O interesse maior deveria ser nosso. E segundo a Escritura, quem mais tem interesse em saber sobre a salvação são anjos e não pecadores. Isso deveria nos entristecer, porque às vezes nós vivemos a nossa segunda, a nossa terça, a nossa quarta e as nossas semanas sem abrir a Escritura Sagrada, sem ter um momento de devoção, sem orar a Deus. Às vezes vem nas quartas apenas quando está com algum problema, ou quando é para estudar a respeito de salvação ou de doutrina, a gente não está nem um pouco interessado, quando a Bíblia fala que os anjos estão anelando conhecer cada vez mais da gloriosa salvação de Deus. Os anjos não pecaram, nós pecamos, e nós deveríamos nos sentir envergonhados quando os anjos anelam mais do que nós. Quando a gente passa um dia sem abrir a Escritura, e os anjos estão lá, querendo olhar para nós e ver como que a salvação se manifesta. Será que, através de nós, os anjos estão tentando aprender a respeito da salvação em Cristo Jesus? Essa é a pergunta que você deve fazer para você a respeito de como você tem vivido a sua vida. Que isso possa gerar em nós uma reflexão sobre como nós encaramos a nossa vida, não só perante a sociedade, mas perante os anjos, a quem nós não vemos, mas sabemos que estão sempre desejando conhecer cada vez mais do Evangelho de Deus. E a pergunta final é: e você? Qual o seu maior desejo? O que você está anelando mais de fazer na sua vida? O que você passa mais tempo perscrutando? Isso tem que fazer a gente pensar e refletir. Que Deus nos ajude, que Ele nos abençoe e continue nos dando graça para aprender cada vez mais do Evangelho precioso dele na carta do apóstolo Pedro. Amém, irmãos. Oremos. Deus Santo, obrigado mais uma vez. Mais um culto, Deus, de oração e exposição da Tua Palavra. Perdoa os nossos pecados, Deus. Perdoa as nossas falhas. Perdoa porque muitas vezes somos, Deus, a começar em mim, negligentes. Somos pessoas, Deus, que não vivemos de modo digno do Evangelho, seja na questão devocional, seja na forma como cuidamos do nosso corpo, seja quando sofremos e reclamamos, seja quando buscamos ver alguma coisa para confiar mais no Senhor, seja negligenciando conhecer mais do Evangelho. Tantas coisas, Deus, nós podemos aprender com a Escritura Sagrada e que precisamos colocar em prática. E que o Senhor nos ajude então, Deus, tudo aquilo que nós ouvimos aqui, a começar em mim, a colocar em prática, Deus, na nossa vida diária, no nosso viver diário, em cada área da nossa vida, faculdade, trabalho, em tudo, Deus. Obrigado, abençoe os meus irmãos, Deus, nos leve em paz para casa. Em nome de Jesus, amém. Amém.